Eu devo receber a tradição católica sem questionar? Não, eu não devo receber essa tradição sem questionar. Por quê? Porque ela tem contradições, ela tem erros históricos. Tem os vídeos que eu falo sobre o primeiro século, que não havia bispo de Roma ou bispo de qualquer lugar, porque os apóstolos levantaram, né, um colégio de presbíteros que eram os bispos no primeiro século, e eu mostro os textos. Agora, os textos que apontam que foi levantado um bispo em Roma são textos que têm contradição. Por exemplo, nós temos Tertuliano, né, que eu sei que quando a gente fala Tertuliano, alguém vai lembrar que chega uma época que ele vai para o montanismo, ele sai da Igreja Católica. Mas eu vou citar ele dentro da Igreja Católica, uma obra feita e produzida dentro da Igreja Católica, ele que é o responsável pelo termo Trindade. A obra de Tertuliano, que fala sobre a tradição e a sucessão apostólica, é De Praesque Aerete, capítulo 32, falando sobre as igrejas, né, de tradição apostólica. Apresente a lista de seus bispos, provando a sucessão a partir do princípio, estabelecendo uma sucessão ininterrupta desde o princípio, de modo que o primeiro bispo tenha como precursor e fonte de autoridade algum dos apóstolos, ou pelo menos algum dos homens apostólicos que tenham convivido com os apóstolos. Este é o modo como as igrejas apostólicas apresentam suas origens. A igreja de Esmirna, por exemplo, relata que Policarpo foi constituído por João, o apóstolo João, né? A igreja de Roma afirma que Clemente foi ordenado por Pedro, o apóstolo Pedro. Então, olha aqui uma contradição nas origens das igrejas apostólicas. Tertuliano, que está falando de sucessão apostólica, ele fala das origens da igreja, falando assim, a sucessão ininterrupta desde o princípio, de modo que o primeiro bispo tenha como precursor e fonte de autoridade alguma dos apóstolos. Aí ele vai dar o exemplo de duas igrejas. Este é o modo como as igrejas apostólicas, né, apresentam suas origens. A igreja de Esmirna, por exemplo, relata que Policarpo foi constituído por João. A igreja de Roma afirma que Clemente foi ordenado por Pedro. Então ele está apresentando aqui Policarpo como primeiro bispo de Esmirna, que está dentro da tradição católica, mas ele está apresentando aqui que Clemente foi o primeiro bispo de Roma. E ele afirma aqui que a igreja de Roma afirma isso. Então nós vemos que essa afirmação, ela contradiz a afirmação de Irineu de Lyon, né, que diz que o primeiro bispo foi Lino. E depois Eusébio de Cesareia, usando o Irineu, afirma que o primeiro bispo foi Lino. Mas nós vemos aqui Tertuliano afirmando que o primeiro bispo de Roma foi Clemente, o que leva a uma contradição na tradição, né? Uma contradição na tradição, uma confusão, pelo que os dois pais da igreja, né, afirmam receber essa tradição das igrejas. A igreja de Roma, Irineu recebe da igreja de Roma, Tertuliano da igreja de Roma, mas cada um afirma que foi um bispo diferente, cada um recebeu uma tradição diferente. Então há uma contradição. Como eu vou confiar nisso? Como eu vou acreditar, sendo que há uma contradição que, no meu ver, é explicada pelo fato de que no primeiro século os presbíteros eram os bispos. Então os apóstolos levantaram nas igrejas colégios de presbíteros que eram os bispos. Então provavelmente tanto Clemente como Lino eram presbíteros, eram bispos. Então aí a igreja de Roma
provavelmente teve seu primeiro bispo único, né, com monoepiscopado, lá para o segundo século, lá na segunda metade do segundo século. Então, houve uma confusão na tradição, ou forçando a ideia que desde o início existia um bispo só. Alguns puxaram para Clemente e outros puxaram para Lino, mas essa contradição mostra que nós não podemos confiar cegamente na tradição católica, que há contradições. Isso aqui eu estou dizendo uma contradição, mas existem várias contradições. Por isso, eu não confio na tradição católica, porque há vozes diferentes, né? Eu prefiro confiar nas escrituras sagradas que foram preservadas, e que, pelo menos falando especificamente do Novo Testamento, escritos do primeiro século, né, que mantém, que é homogêneo a sua voz, que é homogêneo o seu ensino, que nisso a tradição católica acertou, mas na escolha da escritura eles acertaram, mas é que eles não produziram a escritura, eles só preservaram. É diferente do que a tradição que foi produzida pela Igreja Católica. A escritura não foi preservada, assim como a própria tradição foi preservada, mas também foi produzida. E quando nós lemos essa produção da tradição, nós vemos muitas contradições e coisas que não têm nexo.